agradecer a presença de todos. Como a Carolina vai ser a relatora, gostaria de solicitar do nosso colega Rafael que nos ajude aí, porque a Carla vai demorar um pouco para entrar. Ela sempre com muita competência, nos ajudou aí na condução da live. Então, gostaria do Rafael. Você já está aí, Rafael? Rafael? Gauchinho, não esquece de gravar, tá? Ele não tá não, Gauchinho. Não está, né? Carolina, você vai gravar aí? A Dinara vai gravar. Ah, ok. E aí, Bororinho? Bom, pessoal, então vamos... Eu acho que foi dado tempo suficiente, todos devem ter sido comunicados, né? Fizemos um maior esforço para que todos tivessem conhecimento. Então, que depois as pessoas não podem reclamar, porque esse acordo vai ser nossa lei por 2 anos. Por 2 anos. Depois de toda a dificuldade, acredito que chegamos num consenso, agora vai depender dos colegas aí se aprovam ou não. Então, para dar início à nossa reunião, gostaríamos que a Carolina fizesse a leitura do edital. Por gentileza, Carolina. Boa noite. Edital de convocação da Assembleia Virtual. Extraordinária Virtual. Continuação da Assembleia Geral iniciada no dia 5 de junho de 2025. O Sindicato dos Trabalhadores de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Pública do Mato Grosso, Sinterp-MT, com sede na Rua 5, Casa 16, Setor Centro-Sul, bairro Morada do Ouro, CNPJ sob o número 33-793-0803, mil de ré 08, por meio do presidente Gilmar Antônio Bruneto. No uso de suas atribuições estatutárias, com base no artigo 23, do 8º do Estatuto, convoca pelo presente edital os filiados do Sinterp para participação hoje, terça-feira, 21 de outubro de 2025, da continuação da Assembleia Geral Extraordinária Virtual, iniciada em 5 de junho de 2025, que será realizada às 18h30, em primeira convocação às 19h, em segunda convocação, horário de Cuiabá, para deliberar sobre a aprovação ou não da minuta de acordo coletivo enviada para a Empaer. O sindicato conta com a participação de todos. Cuiabá, 21 de outubro de 2025. Obrigado, Carolina. Bom, nós vamos informar o seguinte, que a demora deste acordo não foi por culpa do sindicato. Então logo a Justiça do Trabalho não nos deu o direito do Vale Alimentação, o ticket de alimentação, o sindicato imediatamente procurou a direção da empresa, né, para a assinatura do acordo. Foi feita uma reunião com o jurídico da Empaer, foi acordado, aí não deu certo, e aí que nós fizemos o entendimento. Como o presidente da Empaer se negou a negociar com o presidente do sindicato, a nossa colega Ellen, em função da carga também da distância, não podia estar participando, a nossa colega Ellen foi escalada para fazer a negociação com a diretoria da Empaer. Então, gostaria inicialmente que a Ellen fizesse um relato dessas 5 reuniões que aconteceram e, posteriormente, o Bruno também vai fazer a sua manifestação sobre esta minuta e, posteriormente, nós vamos abrir aos colegas para fazer o debate, ok? Com você, Ellen. Boa noite, colegas. Enfim, chegamos acho que é um denominador comum, né, que atende, no meu entendimento, acho que atende bem a categoria. Quero expressar aqui meu agradecimento ao jurídico da Empaer, que, assim, as nossas reuniões foram muito tranquilas. A primeira reunião, eles apresentaram o acordo anterior, né, que a gente tinha negociado. No entanto, da segunda reunião em diante, a gente foi construindo um novo acordo, tá? Então, aquele primeiro apresentado
a gente foi modificando ele para chegar no que está apresentado hoje. E agradecer também a confiança dos colegas, da diretoria do sindicato, né, para a gente fazer essa interlocução. Eu acho assim que a gente avançou bastante, né? Vieram cláusulas que não estavam em acordos anteriores, né? E a empresa estava bem disposta a ajudar os empregados, né? Então, eu acho assim que está de uma forma bem harmônica e eu acho que a gente tem muito que avançar nos próximos, né? A gente pediu compreensão da direção da Empaer, eu estive conversando com o presidente, né, e a gente alinhou, né, que a gente vai tentar tratar de forma mais harmoniosa as questões sindicais com a diretoria da empresa, né, até porque a gente já teve muitas perdas, né, tanto os empregados quanto a empresa também, né, com as dificuldades de negociar em função da falta de acordo. Então, acho que de agora para frente a gente vai conseguir construir uma nova caminhada, né? E esse acordo que está apresentado hoje é o que vai valer por 2 anos, como o Gauchinho já explicou. E é lógico, aquilo que não tiver de acordo ou que lá na frente a gente entender que não atende, né, a gente pode tentar negociar com a empresa, ele é passível de um aditivo, né? A questão mesmo do vale alimentação está sendo um empenho hoje da direção da empresa em, em fornecer esse vale alimentação para os empregados, por entender da dificuldade que os colegas têm no campo, né, de alimentação, às vezes está dentro do município, não tem diária, né, e precisa dessa ajuda para poder, né, auxiliar na alimentação. Então, tudo isso está sendo justificado, já foi justificado pela Empaer, e esse processo já foi protocolizado, né, nos órgãos de competência e está caminhando, né? E a chefe do jurídico, ela queria fazer com menos tempo, ela tinha, ela queria com 60, 90 dias no máximo. No entanto, a gente está no final do ano, né, chegando na reta final, onde muita coisa para, né, precisa de aprovação de alguns órgãos, e aí a gente pode ter dificuldade em função disso, e por isso foi estendido por 120 dias, tá? Para dar tempo do recesso de final de ano, de algumas entidades aí, no caso do Conselho Econômico, né? Então, a gente está bastante esperançoso de que esse vale alimentação vai sair. A própria direção da empresa está esperançosa com isso aí, tá? E se eles estão empenhados, né, é mais fácil a direção da empresa conseguir do que o sindicato sozinho brigando, né? Então, se eles entendem que é necessário, eu acredito que a gente vai ter sucesso nisso aí, né? Então, vamos lá, Gauchinho. Obrigada. Obrigado, Ellen. Dizer que do tempo que a Ellen estava lá, nós estávamos dialogando constantemente, nós a todo tempo estávamos questionando lá que esse acordo fosse com data retroativa, ela não conseguiu, e vocês vão ver nas atas que nós vamos colocar que não faltou esforço para que esse acordo fosse validado com data retroativa, mas infelizmente não aceitaram. Hoje mesmo eu não tenho nenhum problema de dialogar com a Flávia, né, diferente dos demais diretores, dialogamos e ela falou, infelizmente não vai ser possível, mas vou ver como é que vamos fazer. Então, eu gostaria agora que o doutor Bruno, que já emitiu um parecer, ele já colocou um relatório, acredito que todos já tenham lido, né? Mas gostaria aí da intervenção do doutor Bruno, o que ele achou, o que deve ser feito. Nos orienta aí, doutor Bruno, por gentileza. Então, primeiramente, uma boa noite a todos e a todas.
Eu fiz o comparativo, né, do acordo anterior com o acordo proposto, né, após essa negociação liderada pela Ellen. Eu acredito que a gente teve avanços significativos, né, só pelo fato de se constar, em relação a esse estudo, essa análise do auxílio alimentação, é uma retomada da reivindicação. Eu acredito que o acordo coletivo em si teve avanços, né? E tem aí o relatório à disposição, né? Para que vocês possam, evidentemente, fazer a leitura, né? Cláusula a cláusula, a gente fez as comparações, né? Para que pudesse ficar bem claro para todo mundo, né? O que está sendo proposto, quais são as mudanças. E em caso de dúvida, eu estou aqui à disposição. Daltinho tá com o áudio fechado. No quesito auxílio alimentação, nós oficiamos a Empaer também para que ela coloque no orçamento do ano que vem. Então, se não tiver orçamento, não tem. Então, é a obrigação da empresa colocar no orçamento. Então, nós vamos ter que ficar atento a isso, que agora é que estão negociando a LOA. Nós também solicitamos do deputado Wilson Santo, que sempre foi um grande colaborador nosso, que ele faça essa emenda na LOA, da LOA, para garantirmos no orçamento do ano que vem. Nos acordos anteriores só tinha o compromisso verbal, agora avançou-se, quer assim, quer não, a pressão que foi feita valeu. Não conseguimos de imediato, mas acredito que com bom senso, com o interesse de todos, nós vamos conseguir, porque só a nossa empresa é que não tem este vale alimentação. Né? Todo mundo já está sabendo, por exemplo, a PGE, que tem remunerações muito maiores que as nossas, tem lá o vale alimentação e o auxílio saúde. Então, agora nós vamos nos esforçar para que realmente ele seja colocado em prática. Então, agora, não sei se o Rafael já está aí. Está aí, Rafael? Não está. Então, Ellen, nos ajuda aí. Se alguém quiser fazer algum questionamento, por gentileza, eu acho que todos leram o acordo, todos leram a minuta, né? Eu acho que não precisa a gente ficar lendo, acho que tem algumas dúvidas, né? Então, está em aberto aí, quem quiser, levante a mão, e quem tiver, e os que não tiver, fique com o telefone, fique com o telefone desligado, ou com o áudio desligado. Então, se alguém quiser ter algum questionamento, por favor, nos ajude aí, Ellen. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Para mim, para Ellen, para os demais diretores, para o doutor Bruno? Ó, eu acho, hein, Ellen? Eu acho que deve estar tudo certo. Eu acho que também pela ansiedade de todos e o tempo que a gente já está descoberto, né? Se tiver alguma questão, eu não vejo assim no acordo nada que seja contraditório, né? Que venha a trazer prejuízo. Mas aí dois colegas aí levantaram a mão, Natan e o outro que eu não consigo ver aqui. Tem dois. Eu acho que podia abrir para o Natan falar. Então vamos lá, Natan, primeiramente você. Boa noite para todos, né? Eu creio, Gauchinho, que o pessoal esteja sem questionamento aí, porque foi bem explicado, né? Foi tentado aí assinar, aí foi prorrogada aí, né? Essa assinatura, pedido vista e tal. Acho que tem o que questionar, né? Só aguardar, ter paciência, né? É o que eu penso, né? Por isso que o pessoal deve estar quieto, né? O próximo, quem é, Ellen? Boa noite a todos aí. É o Eduardo, de Torixoréu. A pergunta aí para Ellen, né, para o doutor Bruno Gauchinho, é sobre essa questão de colocar na LOA, né, no orçamento,
Com relação à direção da empresa, ela já se propôs a isso, ou isso ela ainda já ela ainda está pensando qual é a garantia de que isso vai ser colocado no próximo orçamento? Eduardo, nós já nos antecipamos a isso, porque lá na Assembleia, nós conversamos lá com vários assessores de deputados para trabalhar essa emenda. Aí eles falaram, ó, que quem tem a obrigação de colocar no orçamento é a Empaer, e também dizer da onde que vem o recurso. Então, agora é a obrigação da Empaer colocar no orçamento do ano que vem. Então, nós vamos ter que ficar muito atento a isso, né? Se o presidente não quer dialogar conosco, vai ter pessoas que vão dialogar com ele para estar colocando no orçamento. É a obrigação da Empaer colocar no orçamento do ano que vem. Eu acredito que se for aprovado o benefício, né, isso já vai ser uma coisa automática, né, que ela vai precisar garantir isso no orçamento para poder pagar, né? Então, saindo essa definição aí, essa decisão, eu não vejo que isso seja um problema, né? Mas vamos ficar de olho. Natan, você ainda quer falar? Tá com a mão levantada? Ok, vamos dar Não, só tinha prosseguimento. esquecido só de baixar, desculpa. Ok. Bom, pessoal, Gauchinho, microfone. se ninguém tem dúvida para esclarecimentos, então nós vamos colocar em votação, a colega Carolina vai colocar em ata, ela vai fazer um relato das atas anteriores, aprovando a minuta da forma que ela foi encaminhada, e teve sim a participação do Sinterp nesse encaminhamento, através da Ellen. Como ele não queria negociar com o presidente, eu e a Ellen estavam conversando diretamente. Agradeço, viu, Ellen, a sua disposição. Foram 5 reuniões, então nós vamos colocar em votação. Aqueles, como eu estou vendo que vai dar unanimidade, aqueles que não concordam com a aprovação dessa minuta, se manifeste. Deu tempo necessário, como ninguém se manifestou, então a minuta fica aprovada. Amanhã mesmo nós vamos assinar ela e registrar no Ministério do Trabalho. E aí vamos trabalhar, sim, focados na que a Empaer. Aí, Ellen, você que está com as portas abertas lá, você vai também estar... Hoje eu conversei muito com a Flávia, não tenho nenhuma dificuldade com a Flávia, nenhuma. A dificuldade nossa é só com o presidente, mas com o tempo vai ser superado, se Deus quiser. Ok? Então, está aprovada a minuta, amanhã o sindicato vai assinar, aí vai ter as 2 testemunhas, a Ellen sempre nossa testemunha no acordo, e a Empaer vai indicar uma outra testemunha, aí o sindicato vai providenciar o registro no Ministério do Trabalho. Ok? Então, agora, nós vamos, tem 2 assuntos aí que nós vamos tratar também. As confraternizações, o sindicato, a diretoria do sindicato já tomou a decisão que vai encaminhar o mesmo valor que foi encaminhado ano passado. A única sugestão nossa é que estas conversões sejam exclusivas para os filiados. Acho que todas as oportunidades já foram dadas àqueles que não são filiados. Se não filiaram até hoje é porque não tem interesse. Então, nosso encaminhamento é essa confraternização esse recurso seja aplicado exclusivamente para os filiados. Em Cuiabá, estou dialogando também com os colegas daqui, nós que já fizemos grandes confraternizações, nós vamos trabalhar aqui para fazer exclusivamente para os filiados, ok? Então, já teve colegas aí que já marcaram nas regiões. Se a gente puder participar, a gente vai. Se não der, a gente deseja sucesso para vocês todos aí. E também, no dia 5 de novembro, a CEPLAG, através do secretário Basílio, está convidando o pessoal de 25 anos para participar desta homenagem, né? A princípio, alguns tinham colocado para não participar, mas aí fomos convencidos, né? Acho que é importante a gente participar lá, independente de todos os que tem acontecido, né?
e deixar bem claro a vocês todos que essas ações que o sindicato moveu sobre a desativação do patrimônio, olha, pasme, colegas, está tudo abandonado. Várzea Grande, literalmente abandonado. Procuramos a prefeitura sem uma condição de tocar. 4 Marcos, abandonado. Cáceres, abandonado. Acorizal, abandonado. Rosário Oeste, abandonado. Porque se o Estado não deu conta, imaginem vocês as prefeituras. Então, quando nós fizemos aquele alerta, a gente sabia que ia dar nisso, o abandono. E agora, pasme, a Empaer mandando análise de solo ser feita em Vilhena, Rondônia. Antes achavam difícil vamos dizer assim, a logística mandar para Cuiabá. Agora imagina, manda para Cuiabá e manda para Rondônia. Isso já passou e o sindicato não foi omisso. E uma das questões que o presidente está assim, rebelde com o presidente do sindicato é que o sindicato não foi omisso nessas questões. Ok? Então, alguma informação que vocês querem sobre as confraternizações? Natan está pedindo a palavra. Ô, Gauchinho, boa noite. Vai ser lá na chácara? Vai, lá na chácara do Sinter. Pode entrar com outra pauta aqui, para tocar no assunto para você? Pode, sem problema. É importante aqui para nossa categoria, não tem? Não sei se os outros colegas já passaram por isso aí, né? Mas os sindicatos, né, entre outras instituições agora, está tudo cadastrado para fazer a CAF. E tem aparecido algumas aberrações aqui, como CAF diária em litígio, CAF jurídica com 2 associados, né? Entre outras coisas que eu já encontrei aqui, né? Queria saber do nosso sindicato se a gente pode estar se manifestando perante o MDA lá, inclusive o cara do sindicato lá de Rondonópolis fazendo CAF aqui em Santo Antônio, e assim, totalmente desconhecedor, né? Acho que não deve nem saber que a CAF tem um manual, né? Quanto mais ter lido, né? E a gente, como profissionais da área, né? Sempre que há alguma mudança, é enviado decreto, é mandado que a gente estude, e geralmente manda os decretos para mudar uma linha lá, eles mandam o decreto inteiro, a gente tem que ficar revisando a portaria, a lei, o escambau lá inteirinho para ver o que alterou. Quando saiu da CAF, a gente foi obrigado a fazer curso, né? Inclusive ser avaliado para virar um cadastrador, e o trem está de porta escancarada, né? Porque o próprio manual fala, a área tem que ter prova pacífica da área, né? Em área de litígio, né? CAF jurídica, que é uma coisa tão importante que abre porta aí de mercado institucional, Conab, fica na mira aí de fundações para receber recursos a fundo perdido, né? Se torna uma instituição de relevância, fazendo de forma descriteriosa, né? Praticamente fraudando um documento aí que a gente tem tanto rigor, né? Dá tanta importância de não fazer nada errado, porque a gente sabe que a complicação que pode dar pra gente, né? E chega essa turma aí metendo o pé e fazendo um monte de coisa descabida, né? Eu sei que você conhece a turma lá do MDA, Gauchinho. Eu queria, antes de encerrar a pauta aqui, fazer essa denúncia aqui. Não sei se os colegas estão passando pelo mesmo. Bom, é uma questão agora, para mim tomar todas as decisões agora, eu só faço em assembleia, tá? Se os colegas entenderem que o sindicato tem que entrar nessa questão e denunciar, somente porque senão depois só sobra para mim, igual está sobrando, viu, Natan? Entendeu? Então agora a gente aprendeu, né? E se quiserem que o sindicato denuncie, eu preciso de uma autorização de todos, tá? Mas você sabe que nos bastidores dá para fazer, tá? Dá para fazer. E a gente sabe aonde fazer. Não vou falar nada aqui. Então me passa depois aí o canal aí que eu faço. Valeu, combinado. A Carla está pedindo a palavra. Boa noite a todos. Eu peço desculpas que eu cheguei 10 minutos atrasado na reunião, mas eu quero em tempo ainda agradecer a Ellen por todo o esforço aí que ela teve nesses dias da negociação do acordo coletivo. A Ellen, todas as vezes que ela chegava da reunião, que eram reuniões desgastantes, que é muito cansativa, horas e horas tratando de uma cláusula por cláusula, ela já ligava para posicionar como tinha sido a reunião, então ela não fez nada sozinha, né? Foi como um acordo de todos nós da diretoria que ela nos representasse nessa negociação. Me senti muito bem representada pela Ellen.
E eu acredito que ela fez tudo o que podia ser feito, na medida do possível. E nós fomos muito elogiados, inclusive, pela postura dela, né, enquanto diretora do sindicato e enquanto estava nos representando ali. E eu também cheguei em tempo ainda da votação, então também votei de acordo com vocês também. Quero também dizer, Gauchinho, em relação a essa comemoração que vai ter dos 25 anos aí, quem tem, né, acima de 25, eu acho assim, eu não me enquadro nisso, mas eu acho que a gente está entrando aí num tempo de paz, e nós estamos buscando paz, né, e é isso que a gente quer. Eu acho que vocês que têm que se enquadram, que se sentiram à vontade, tem que ir sim, né, tem que esquecer um pouco disso. A gente já sofreu tanto, tem sofrido tanto. Quem sabe agora não são bons ventos que estão vindo por aí, né? Quem sabe a gente não pode acreditar que algo bom possa acontecer. E em relação à confraternização do sindicato, realmente eu estou de acordo em relação a quem não é sindicalizado, porém, nós temos apenas 2 casos aqui de 2 colegas que não são, e eles vão pagar a cota, né? Então, por exemplo, se o buffet ficou 130 por pessoa, eles querem participar. Então, a gente deixou que eles paguem essa cota e não impede eles de participar, entendeu? Vai ser assim que a gente vai fazer na nossa região, sempre foi assim. E a nossa confraternização vai ser dia 16 de novembro. Quem quiser vir aqui passar conosco, já está convidado, tá? É só isso, muito obrigada. Obrigado, Carla. Obrigado, Carla. Mais alguém? Eu pedi a palavra e tem o Joel também na fila. Com referência a essa homenagem, né, não é uma coisa da Empaer, é uma questão que o Estado já pratica isso há algum tempo. Todos os anos o Estado faz essa homenagem aos funcionários públicos e a Empaer questionou no ano passado, né, o setor de gestão de pessoas, por que as empresas públicas não estavam nesse rol de homenagens. E aí, esse ano, o Estado incluiu as empresas públicas. Então, nesse dia, serão homenageados empregados da Empaer, do MTI e da Metamate, né? É lógico que a gente tem passado por muitas questões, né, assim, de desmonte e muito desgosto, né, com esse governo, mas a questão funcional e o tempo dedicado de cada um todos esses anos, eu acho que é merecedor e vale a pena a gente ir lá receber essa homenagem. É uma coisa que vai ficar para cada um, né? Vai receber provavelmente um certificado, ouvi falar que vai ter um bottom também, uma coisa assim, né? Uma lembrança. Então, é um momento que eu acho que cada empregado, né, por ser grato a todos esses anos de trabalho, né? E a vida construída dentro da instituição, independente de governo, de gestão, eu acho que a gente tem que levar em consideração todo esse tempo dedicado nosso mesmo, em respeito ao nosso trabalho, né? Então, eu acho que é válido todos os colegas participarem, sim, tá? Joel, pode falar. Filósofo Joel. Bom, consegui agora. O microfone não estava querendo desligar. Boa noite, Joel Aleixo de Castro, de Diamantino. Gente, com relação à equipe do sindicato, primeiramente parabenizar, né, pelo acordo coletivo. Eu sei o quanto é desgastante e a gente tem que dar parabéns para a diretoria total, que é um esforço de cada um. Ninguém faz nada sozinho. E a gente sabe disso, a gente já passou por aí. Bom, com relação à confraternização, importantíssima participação, principalmente de quem tem mais de 25 anos de empresa. Oportunidade ímpar para falar sobre PDV, se derem uma brecha. Aquele é o momento, né? Depois da confraternização, né? do diploma, dos beijos e abraços. Aí nós vamos falar de vacância, né? Você vai fazer concurso para 1.000 pessoas, mas vai sair 60? 560, né? Vamos falar do índice. Agora é a hora. E marcar uma reunião, se não for para aquele momento, para um outro momento, mas na hora da alegria que é fácil negociar. Então, assim, minha sugestão é que as pessoas que têm mais 25 anos de empresa estejam lá, que vai ser um momento ímpar. E está homenageando a gente, nós trouxemos a empresa aqui até 60 anos. E se a gente sair,
que os próximos levem mais 60. Que Deus abençoe a todos e que a agricultura familiar vença e continue caminhando, melhorando esse estado tão pujante. É isso. Um abraço a todos. Obrigado, Joel. Mais alguém? Eu acho que agora encerrou. Bom, pessoal, então, agradecemos a participação de todos e todas, né? Desejamos aí uma boa confraternização a todos. Nossos agradecimentos à diretoria do sindicato, um agradecimento à nossa embaixadora Ellen, né, que ela fez a articulação aí. E estamos às ordens, tá? Estamos às ordens, cada um tem um compromisso e o nosso compromisso é o de sempre, lutar sempre e desistir jamais. Um abraço a todos, fique com Deus e obrigado pela participação. Boa noite, colegas. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.